Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 23 de julho e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje, mais um Fala Baixada especial, estou recebendo o pré-candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Vinícius Cordeiro. O advogado Vinícius Cordeiro. Podia chamar até de advogado do povo, né? Porque muitas questões foram ao longo da sua vida resolvidas graças à sua atuação direta em defesa da nossa gente. Agora, Vinícius, me permite chamar desse jeito, com a intimidade que a nossa vida, né, nos autoriza. Agora você resolveu se candidatar, colocar seu nome à apreciação do povo da cidade do Rio de Janeiro. Por isso eu estou muito agradecido e muito honrado em poder conversar com você aqui no nosso Fala Baixada, viu? Muito feliz, né, de ter recebido esse convite a retornar ao programa nesse momento que é ímpar, que é um momento que a gente discute a qualidade de vida nas cidades, da Baixada e também de todo o estado, da nossa capital, e também discutir sobre o processo político, né, que ocorre, que é sempre muito diferente daquele que ocorre para a eleição de presidente e dos deputados. Principalmente conversar com você, que é um especialista do direito eleitoral. Vinícius, eu começo a falar porque a nossa gente precisa cada vez mais discutir política, não sei se você concorda, e a cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, é limítrofe com a Baixada Fluminense em vários momentos. Na Pavuna, ali em Mariópolis, em Anchieta, Ricardo, muito próximo da Baixada Fluminense. Muita gente até confunde, né? Tá na divisa. Então tem muita gente que mora em Nilópolis, que mora ali em Meriti, né? E que votam na cidade do Rio de Janeiro. Independente disso também, quando eu, inclusive, te ouço, eu não só te ouço, eu aprendo quando você nos ensina, sobretudo as questões ligadas ao direito eleitoral. Mas vamos falar desse abandono do entorno da área limítrofe com a Baixada Fluminense. Por que os governos, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, têm um olhar preguiçoso com a Baixada? Quando vai chegando aqui da Baixada, o olhar é Zona Sul, é Ipanema, é Lagoa, é Copacabana, é Barra da Tijuca. Quando vem para a Zona Norte, para a Zona Oeste, para o subúrbio, aí o relaxamento impera. Você concorda? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que as cidades são governadas como era no século passado. Ou seja, uma Câmara Municipal, né, que tem seus limites, com processos físicos, processos demorados, processos administrativos lentos, os mesmos órgãos, ou seja, a gestão, por exemplo, de Paris, que você tem os vários arrondissements, você tem várias cidades, quer dizer, que são, né, juntas com Paris, ela é feita de forma integrada, a metrópole. E o Rio de Janeiro tem que investir mais na visão do Rio Metrópole, ou seja, as pessoas que ganham dinheiro no Rio, mas que são da Baixada, e o efeito que também tem inverso, né, de que tudo que acontece na Baixada vai ocorrer no Rio. Quando um prefeito da Baixada investe em saúde, ele está, na verdade, beneficiando o próprio sistema de saúde da capital, porque, de uma certa forma, historicamente o Rio era a capital federal, então a gente tem uma grande rede de saúde que funciona mal aqui na capital, né? Você tem uma rede de geração de emprego e renda aqui na capital, sobretudo no setor de serviços, que vai refletir também na empregabilidade da Baixada. Aliás, a Baixada não tem níveis de empregabilidade bom no último ano, Mauro. Então é uma coisa que a gente também tem que discutir, que forma que a gente podia atuar na gestão. Então não é só a gestão da cidade, a gente tem que pensar nas grandes parcerias. Vamos dar um exemplo clássico aqui, o Rio Acari, né? Todo mundo sabe que a prefeitura trabalhou no desassoreamento do Rio Acari e o governo do estado não fez sua parte. Então, não adianta desassorear um pedaço do Rio. O que a gente viu recentemente no Jardim América foi digno do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Gente perdendo seu comércio, famílias perdendo bens. Então, a gente tem que entender, sobretudo na questão do saneamento básico,
que as soluções são integradas, não são isoladas. Você concorda também que o Estado tem sido negligente? Os entes, todos os 3 entes, né? Governo municipal, governos dos municípios, do Estado e do governo federal também tem sido negligente com relação à ocupação indevida de áreas que deveriam ser proibidas. Devia ser uma área vermelha, que daqui para lá não pode, como a beira de rios, canais, valões. E, por outro lado, o Estado, quando começa a limpar, parece que limpa, não limpa. O equipamento está lá, se inaugura uma grande operação do INEA ou da Secretaria do Estado do Ambiente, que até recentemente foi ocupada pelo vice-governador do Estado, não é isso? Olha, e aí, a limpeza não completa, porque os equipamentos não conseguem chegar no meio do rio, mas por falta de atenção da parte técnica, da engenharia, porque existem equipamentos que podem ir lá e desobstruir. Mas isso não é olhado, concorda? Olha, nós tivemos na recente enchente, a mesma que eu estava te citando, que nós tivemos bombas desligadas por falta de manutenção e que refletiu no volume de água das enchentes. Segundo, para a gente não falar que está com má vontade, quanto tempo, Mauro, se demorou para fazer a pavimentação, né, decente daquele trecho da linha vermelha, né, que liga a Baixada? Isso aí reflete no turismo, isso reflete no trânsito, reflete mesmo nos negócios. Então a gente tem que entender que o saneamento básico é uma das questões mais sérias, nós estamos falando de mudanças climáticas, né? E que exige uma solução rápida, integrada, né? Não é só desassoreamento de rio, acho que o investimento é muito maior. E a questão do lixo, que é séria, né? A questão do lixo, ela só recebeu, mereceu soluções paliativas. A gente não ainda resolveu a questão do lixo como deveria. Alguns municípios da Baixada, por exemplo, fizeram consórcios que não funcionaram tão bem, tem que funcionar melhor. A gente precisa também levantar a questão da qualidade do ar, né, que a gente está respirando, que não é das melhores. A gente precisa de entender que a qualidade de vida ela não se faz só com asfalto, com obras de infraestrutura, mas a gente merece um arco maior de compreensão sobre as soluções que são necessárias para se travar e enfrentar a mudança climática que já veio. Eu quero citar aqui outro exemplo, que foi o caso da floresta do Camboatá, né? Alguém queria fazer ali um autódromo. Então você imagina uma região que é conflagrada, né? Que tem crime organizado ali do lado, e a gente ia matar não sei quantos mil animais, ali tem jacaré de papo amarelo, etc. E a gente ia aumentar 1,5 grau a região de Bangu, região de Nilópolis, que você sabe que não tem clima de montanha. Então nós estamos falando de situações que afetam a cidade e afetam a região como um todo. É preciso investimento federal, né? Ok, o presidente Lula recentemente investiu quase 1 bilhão ali em Campo Grande, na favela do Aço, mas está precisando de um grande PAC para saneamento ambiental na Baixada Fluminense e que vai afetar diretamente os bairros do entorno do Rio, como o Jardim América, ali, e bairros contíguos ali, como o próprio Mariópolis, você já citou, e obviamente Acari e o entorno de Acari. Queria falar contigo sobre a péssima qualificação do pessoal que é utilizado nas empresas que se instalam na Baixada. Um exemplo clássico é a Reduc, a segunda maior refinaria de petróleo do Brasil, a refinaria em Duque de Caxias. Milhares de funcionários chegam em centenas de ônibus fora da cidade de Duque de Caxias e fora da Baixada. Não estava na hora que a nossa classe política se juntasse, todos se juntassem, para defender que a própria Petrobras bancasse ali uma escola de petróleo, uma escola de petróleo e gás, tudo que a Petrobras precisa para ao longo do tempo ir aproveitando mão de obra mais próxima, local? Vamos abrir esse quadro um pouco, né, de uma forma geral. Caxias tem mais de 2.000 empresas, é a nossa Guarulhos, né, a Guarulhos Fluminense. E a mão de obra vem da cidade do Rio, vem também de outras áreas da Baixada. Então você começa no 2º grau.
qual é a filosofia que o governo do estado tem em relação à qualificação profissional? Vai começar na rede pública. Ela não qualifica para as vocações naturais que a própria região e a cidade têm. Você vê, por exemplo, que a desindustrialização da Leopoldina, quanto está custando caro para o nosso comércio, até para a questão da violência. Tem muito a ver com a desindustrialização da área da Leopoldina. E você, obviamente, não investindo desde a rede escolar e também na rede paraescolar, que, por exemplo, é o que você está falando aí da escola de petróleo. Como a gente, por exemplo, não tem uma escola de pesca, né, no estado. Tudo isso, você não tem uma escola de turismo, né, para qualificar a gente para o turismo receptivo na própria cidade do Rio de Janeiro. Você tem que fazer política pública. Olha como é que as secretarias do trabalho são entregues para gente que não pensa. Então, uma coisa que a gente tem que falar, já que está falando de eleição municipal, Mauro, é parar de entregar a secretaria técnica para cabo eleitoral. Tem gente, né? tem gente comandando a Secretaria do Trabalho que nunca trabalhou da vida, né? Olha, tinha alguém que estava sendo indicado que, inclusive, respondia a várias ações trabalhistas. Quer dizer, você chegou a esse extremo. Tem gente em Secretaria de Proteção Animal, como eu trabalhei, né, que nunca pegou um cachorro na vida. Não dá. A gente precisa de entender, ok, a gente já teve ministro da Fazenda que era médico, mas os cargos comissionados têm que ser ocupados por gente que tem qualificação mínima para estar ali. Né? Quero pedir licença a você para o nosso primeiro intervalo e propor que no segundo bloco nós possamos, viu, Vinícius, conversar sobre a ampliação da falta de combate à violência, mas não é só essa violência urbana que a gente está vendo aí, do assalto na rua, não, vem lá de trás, como diria o nosso governador Brizola, vem lá de longe a falta de respeito com a nossa gente, a falta de respeito com a Baixada. Um tapa em Ipanema repercute mais do que uma metralhada na Baixada. E não é só na Baixada, é na Zona Norte, na Zona Oeste e outra coisa, também na Ilha do Governador. Podemos falar sobre isso? Podemos, claro. Daqui a pouco a gente volta, estou conversando com o advogado Vinícius Cordeiro. Rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. Toca aqui. 96 FM. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o advogado Vinícius Cordeiro. Vinícius, você que acompanha a vida pública e a iniciativa privada também, esses movimentos de muitas empresas vindo para a Baixada, para o Rio de Janeiro, e não... Elas se instalam, elas investem, mas não acontece como em outros estados que ela se perpetua. Aí a gente fica observando aqui que o empresário também, de maneira preguiçosa, não enxerga o entorno onde ele está instalado. Se quer a calçada dos seus galpões, das suas sedes das empresas. Os donos não estão nem aí para a comunidade. E aí, no sentido inverso,
a população vai se revoltando e depredando, e assaltando, e sequestrando. Não é desculpa para o mal feito, não. É para a falta absoluta de olhar na formação educacional, cultural, tudo que a nossa gente precisa e que o candidato fala, mas não cumpre. É claro que você faz parte do poder legislativo, que é um órgão fundamental para talvez o poder mais legítimo do planeta. Mas quando você olha quem é essa gente que nós colocamos lá, aí dá tristeza de ver. Eu falo sempre aqui, olhe e preste bem atenção quem é, as qualidades, a capacidade do candidato, do vereador, ou do prefeito, e também do vice-prefeito. A gente não sabe quem é o vice-prefeito. O prefeito escolhe qualquer um, devia ser o vice-prefeito, poderia ser eleito, né? Uma legislação, você que entende do assunto, já foi assim, né? Nos anos 60. Que né? contemplasse, não que fosse enfiado goela abaixo do eleitor, de todos nós, um vice-prefeito que você não conhece. A legislação, inclusive, Mauro, agora nos anos 2000, passou a exigir que o nome tivesse uma dimensão mínima, porque a gente chegou até o extremo de ter partidos que escondiam o nome do vice-prefeito, colocavam em letras mínimas, miúdas, né? Então, há a necessidade hoje de que ele, inclusive, compareça no horário de TV e você exerça também uma discussão em relação ao cargo do vice-prefeito. Agora, eu queria só te dizer o seguinte, Mauro, você falou a respeito das empresas que não têm responsabilidade social. A gente tem um grande equívoco, a gente tem que falar aqui sobre qualificar, sim, a Câmara Municipal. Todo mundo acha que a atração de empresas se faz com isenção de imposto. Isso é uma balela. A gente pode, sim, trabalhar com taxas menores, com incidência menor de impostos, mas quando você atrai uma empresa, isso tem que ser um projeto estruturado, que também peça contrapartidas sociais para quem está ali instalando uma grande planta industrial, né? Todo mundo, na verdade, quer o Estado-mãe, o Estado-mamãe, depois falar que é liberal, né? Com benefícios liberal, fiscais. mas quer benefícios fiscais ilimitados, a começar terreno num distrito industrial, nenhuma responsabilidade com o entorno, nenhuma responsabilidade urbanística, nenhuma responsabilidade com o bem-estar dos seus funcionários, ou seja, de se ter uma creche próxima, de se ter uma série de estabelecimentos comerciais no entorno para aquecer a economia local. Então, a Câmara falta esse preciosismo, né, de não querer estudar. Olha só, recentemente o Rio de Janeiro, vou falar um pouco da capital, debateu durante 2 a 3 anos o plano diretor. Mas ninguém conhece o plano diretor. Ficou uma coisa assim para poucos, para técnicos, e que impacta na cidade, impacta no gabarito dos prédios, impacta na utilização, no uso do solo. A gente sabe que essa história de milícia e de tráfico começa muito na questão do uso do solo. Então a gente tem que ter uma compreensão de que combater a violência, você estava falando sobre isso no final do bloco anterior, ela não se dá só com repressão, mas ela se dá, evidentemente, também com estratégia empresarial, com estratégia de desenvolvimento econômico, com atração e geração de empregos, mas também com uma legislação que seja inteligente, uma legislação que não seja permissiva demais, porque se uma empresa também vem para a cidade, não é só porque ela tem uma bondade do senhor prefeito, mas é porque tem uma demanda represada ali, porque o empresário também não é besta de colocar nenhuma planta industrial aonde não interessa. Então a gente tem que ter uma relação um pouco mais equilibrada com essa busca e com essa atração de dinheiro, com investimento externo, que é bem-vindo, mas tem que equilibrar também com uma utilização racional desse novo equipamento industrial que está se instalando no município. Isso vale para o Rio, vale para Caxias, vale para qualquer cidade. Aproveitando o que você, com muita propriedade, vem falando a respeito das empresas, quem é o verdadeiro dono da Supervia? Quem é essa figura que a gente não vê a face? Quem são esses investidores que investem no mundo inteiro, e aqui, assintosamente,
chamam para o duelo as nossas autoridades que ficam apáticas e o povão só se ferrando. É triste, né? Eu queria Vinícius? falar sobre concessão de serviços no serviço público municipal e estadual. O grande problema dessa modelagem de concessão de serviços, olha, eu vou falar de OS na saúde, eu vou falar da Supervia, eu vou falar do metrô, Águas eu do vou Rio. falar da concessão de exploração de águas e minas. Tudo tem a ver com a modelagem da fiscalização. Não adianta você fazer uma concessão e não ter capacidade na ponta, né? Aí coloca lá 2 servidores ou 3 que ganham mal, que são mal preparados para fiscalizar contrato. Os municípios tinham que ter uma escola para pagar bem, para qualificar os seus fiscais para fiscalizar a concessão de serviços públicos. As câmaras municipais tinham que ter gente especializada, para isso que servem as comissões. E a gente não faz esse papel porque a gente não elege gente qualificada para também exercer essa fiscalização. Outra coisa, quando a gente está, na verdade, falando em fiscalizar um contrato público, ninguém está contra o prefeito. Ninguém está a favor da direita ou da esquerda. Está a favor de que aquela concessão efetivamente entregue o que a população espera. E muita gente confunde essa fiscalização adequada do concessionário com uma postura política anti-executivo. A gente tem que desmistificar e tem que mudar o olhar em relação a isso. Ou seja, um dos grandes papéis hoje dos vereadores que se elegerão nessa eleição será, olha só, a saúde está toda terceirizada, desde o sujeito lá que está realizando a cirurgia e que está uma grande distorção, porque as OS pagam muito melhor os funcionários concursados. A gente tem que debater isso, né? E em relação até ao limpador da rua, né? Você sabe que a história da concessão de lixo também é um grande problema. E quem é que ganha like porque está fiscalizando a concessão do lixo, Mauro? Entendeu? Essa questão ela tem que ser muito aprofundada nessa discussão. E a gente parar com essas discussões que são simplesmente de nomes, né? Mas a gente tem que ter um novo olhar em relação ao papel que o legislativo deve exercer nos próximos 4 anos. O nosso modelo ainda está muito atrasado, está pré-histórico, está no tempo do império, né? A gente não se livrou desse modelo. A gente precisa investir um novo modelo na atuação das câmaras. Mas nessa conjugação de forças em que o poder legislativo pode exercer, o poder executivo, por sua vez, tem que cessar um pouco aquela velha política do toma lá da cá, né? Que é perniciosa, não cabe mais no momento político. No presidencialismo isso é muito apresenta. difícil, né? O grande partido é o PP, o partido do Palácio, né? E aí há quem diga que o partido do Palácio exerce uma atração irresistível. Eu não Seduz, né? Eu não vejo problema em que se entenda, né, a necessidade que os vereadores tenham de caminhar com o Poder Executivo. Eu só acho que isso não impede, né? Porque quando você está ali fiscalizando uma concessão pública, isso é bom para o prefeito. Porque se as coisas funcionam direitinho no hospital, isso vai para a conta do prefeito. Então, eu entendo que há prefeitos que têm uma compreensão um pouco mais generosa, mais aberta, né? Então a gente também está num problema geracional, né? Os velhos políticos estão indo embora, mas não é bem assim. Você tem visto que as eleições na Baixada têm reabilitado velhas figuras. Caxias, aí tem uma eleição em que o ex-prefeito Zito está muito bem colocado, o ex-prefeito Max, entre outros exemplos. Então, as pessoas... A prefeita, né? Marina também, Guapimirim. A prefeita Marina em Guapimirim. Nós temos uma eleição em que não se houve uma troca de guarda de geração de gestores. Mas a gente precisa entender que no secretariado, né, que na segundo escalão, a gente pode sim ter gente nova que vai realizar aí um trabalho que tem que ser mais técnico. Está cada vez mais complexa e mais difícil a gestão da administração pública. Agora, Vinícius, a gente olha assim, quando olha a Baixada e quando vê a cidade do Rio de Janeiro, tem uma ilha que já foi uma ilha de excelência, que é de fato uma ilha, a Ilha do Governador, e também a Ilha de Paquetá, totalmente deteriorada, e agora nesses últimos dias, um apagão gigantesco
nada fora do previsto entre uma briga entre o Poder Executivo e a concessionária Light, que apresenta prejuízos gigantescos em razão da falta de atuação do próprio Poder Executivo na fiscalização, tá certo? No excesso de invasão, no excesso de ligações clandestinas, enfim, no excesso de prejuízos causados à empresa. E a empresa, na verdade, ela parou de investir e cruzou os braços. Falou, resolve aí. Você precisou da privatização da SEDAI para que completasse aquela ligação do esgoto de verdade. Paquetá para a levatória ali de Vista Alegre, que fica em São Gonçalo. Então, só para quem está nos assistindo, entenda que todo... Posso falar aqui? Posso falar? Todos os dejetos, né, de Paquetá diariamente estavam sendo jogados in natura na Baía de Guanabara. Então, precisou da concessão para que hoje o esgoto de lá seja canalizado. E melhorou até a qualidade das águas, Você tá? me lembrou A Praia de Guanabara, você já tem alguns dias de Caribe, já tem algumas praias de Paquetá, que já tem balneabilidade em alguns dias, dependendo da corrente. Então, é muito legal a gente entender que pequenas intervenções podem dar grandes resultados. Agora, o negócio da Light na ilha, gente, era morte anunciada, né? Porque o poder público foi muito leniente, né? E o poder legislativo também. Também é. Porque já devia estar exercendo pressão antes de acontecer o problema. Olha aí a questão do papel do legislativo aí de novo, né? Eu estava lembrando que na época em que o presidente da República era o Itamar Franco, vários prefeitos da Baixada foram numa audiência. E lá foi permitido que o ex-prefeito de Japeri, o nosso Carlinhos, usasse a palavra, ele usou claramente diante do presidente que Japeri é um cocozal. Eu me lembro. Ficou um mal-estar e o presidente falou, pode continuar. E o Carlinhos, do jeito dele, foi explicando as necessidades. Então, eu quando olho lá hoje Japeri, lembro que ali foi construído, no governo dele, do próprio Carlinhos, a pedido do ex-governador Garotinho, que fosse construído ali um presídio. O Carlinhos relutou, não queria. Aí o governador na época, ou era a governadora Rosinha, era o casal de governadores. O Garotinho era o secretário de segurança. Quem? O Garotinho foi secretário de segurança da Rosinha. Secretário de segurança. Exato. Com a promessa de resolver o problema da segurança. Mas o fato não era esse. Se instalou ali um presídio, não. Hoje é um complexo prisional, 3 ou 4 presídios instalados ali. E não tem uma estação de tratamento de esgoto do presídio. Um esgoto de um presídio não é um esgoto da casa da gente. Todo mundo pensa que saneamento é entubar esgoto. Legal, acabando com a vala negra, onde as crianças brincavam no meio da rua. Essa é a imagem que muita gente tinha da Baixada. Então, quando veio o PDBG, que foi o plano de despoluição da Baía de Guanabara, na verdade, a gente jogou mais esgoto in natura com mais velocidade quando a gente passou a entubar o esgoto da Baixada inteira. A gente tem que entender que essa fase de saneamento agora é construir mais estação de tratamento. Tem que ter um investimento, inclusive das prefeituras. Agora, Mauro, que discussão que se dá agora na campanha eleitoral? É asfalto, parece que o povo come asfalto, parece que a política do idoso não é importante, parece que a política da criança e do adolescente, os conselhos tutelares que são responsabilidade do município, parece que as mudanças climáticas são os grandes ausentes das grandes discussões entre os prefeitos. Eu espero que agora, quando você for entrevistar outros candidatos, a gente pergunte um pouco mais, a gente coloque um pouco de foco. Eu acho que o teu papel aqui, didático, é muito importante, que esses grandes ausentes nas discussões da política das cidades estejam presentes também. Eu vou pedir licença por mais um intervalo, mas falar antes que não é só o candidato, não. É preparar o nosso eleitor para perguntar diretamente no cara, ou na pessoa, seja homem, candidato ou candidata, que quer se eleger e quer o voto da gente, perguntar se ele sabe do que está falando. Porque muitos são como se fossem boneco de ventríloco. A voz, ele mexe a boca, mas a voz não é dele. A voz é do seu padrinho político. Isso a gente vê em várias cidades. Estamos falando da cidade do Rio de Janeiro também.
mas não podemos deixar a nossa Baixada, como você bem trouxe aqui a discussão, uma ação integrada com os municípios da Baixada Fluminense e a capital parar de dizer que a poluição da Baía de Guanabara é culpa da Baixada. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso e também sobre proteção animal, uma das especialidades do advogado Vinícius Cordeiro. Rapidinho a gente volta. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333. levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. A sua trilha sonora. A gente quer crescer. Toca aqui. 96 FM. De volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o advogado Vinícius Cordeiro. Professor Vinícius, a gente falava do abandono da nossa Baixada Fluminense, não é isso? Eu falo o seguinte, cada pecador com a sua penitência. Não dá para o cara cometer a penitência e trazer para a gente pagar. Então o cara sujou, limpa. Na Espanha, eu tive a oportunidade lá em Madrid, está escrito assim, não basta limpar sempre, é preciso sujar menos. E aí que sujam demais, gastam demais, coletam demais e não limpam porcaria nenhuma. É revoltante, na minha opinião, revolta. Eu queria te falar, assim, bem claro, quando eu estava falando sobre o saneamento da Baixada, eu não estava querendo dizer que a Baixada é que polui a Bahia, eu quis dizer que a gente tem que entender que saneamento não é só entubar esgoto. Você lembra que o Garotinho começou as obras ali na estação da Alegria, que se dizia que era o Maracanã de esgotamentos? Por que o governo do estado só fez aquela estação e não fez uma grande estação como a Alegria na Baixada? Eu não compreendo. Eu acredito que você não possa priorizar, né, o esgoto da Zona Norte em detrimento do esgoto da Baixada, onde você tem uma grande população morando. Então, a gente tem que entender, mais uma vez, que a culpa não é da população, nem foi das prefeituras isoladamente da Baixada Fluminense, mas a gente tem uma falta de visão macroeconômica muito grande, né, que vai prejudicar a todos. E aí se tem aquela questão de morador de primeira categoria e de segunda categoria. É isso que a gente quer evitar. A gente tem que entender que a solução deve ser para todos. Então, que o governo do estado e o governo federal entenda que não pode ficar só na Estação da Alegria, né? Tem que se continuar e ampliar a capacidade da estação das elevatórias de São Gonçalo, tem que colocar novas bombas lá em Caxias, tem que desassorear os rios de São João de Meriti, do Acari, né? Ativar o teleférico, de Caxias, tá parado, ativar o teleférico que está parado. parado. Essa é uma série de providências e a gente não pode ver o dinheiro da SEDAI ter ido embora, como foi, né, em contratação de cabo eleitoral na CEPERJ, como a gente viu no pleito passado. Então, eu estou colocando isso de uma forma mais evidente, mais assim, positiva, mas no sentido de que a gente não pode colocar realmente a culpa nas populações da região A ou B. O que houve aí foi falta de planejamento. Agora vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que você domina e ensina para todos nós, que é a proteção de verdade, a proteção verdadeira aos nossos animais, todos os nossos animais. É um cargo que você exerceu
e que deu conta do recado. Olha, Mauro, primeiro eu quero dizer que a proteção animal ela é uma política pública que vem crescendo. Algumas cidades, inclusive da Baixada, criaram secretarias, órgãos, subsecretarias. Lá em Caxias até tem um hospital, tem uma clínica agora em Nilópolis. Então, uma série de municípios está se abrindo para a realidade. A gente está muito atrasado ainda na política pública de proteção aos equinos. A gente ainda tem muito cavalo que é negligenciado, que trabalha demais no sol, que faz tração animal sem nenhuma fiscalização. A gente também tem que entender que política pública de proteção animal também envolve as aves silvestres. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro tem o Parque da Pedra Branca, a Floresta da Tijuca, tem uma área verde muito extensa, né, que nós podemos ver no entorno mesmo da Baía de Guanabara. A gente tem uma série de unidades de conservação que tem que ser lembradas nesse momento, ou seja, é uma política que veio para ficar e que merece mais investimento. Quando a gente está falando de proteção animal, a gente também não está falando só da saúde do cachorro ou do gatinho, mas está falando da saúde humana. Esporotricose, né, atinge os humanos, né? Se você não tem uma política de controle populacional grande, você está arrumando um grande problema de saúde pública em pouco tempo, né? Porque os gatos se reproduzem muito rápido. Então, por exemplo, o governo do estado agora tem um programa de castração que veio com muito atraso. O Rio de Janeiro faz programa público desde 2001. O governo do estado começou apenas há 4 anos. No meu período à frente da Secretaria Municipal de Proteção Animal do Rio de Janeiro, o município fazia 27 mil castrações na secretaria e passamos para mais de 43 mil. O estado faz 100 mil por ano. Mas se você somar as castrações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde com a da Secretaria de Proteção, ultrapassa 55 mil. Ou seja, ainda é necessário fazer mais para que a gente consiga ter os resultados desejados. A demanda é muito grande, sobretudo no controle e no combate a tráfico de aves, animais. Tem as feiras, né, onde a gente sabe que infelizmente ainda ocorre o tráfico de aves silvestres, por exemplo, e também maus tratos. Casos de maus tratos, há milhares, né, o Disque Denúncia está aí, recentemente, são mais de 30 mil casos por mês, né? Então a gente precisa de ter sim também combate, política de repressão, fazer com que a lei sanção valha, né, e a gente possa punir também, porque a punição também serve de exemplo para a população. Eu conversei no programa de hoje com o Vinícius Cordeiro, advogado, especialista em direito eleitoral, dedicado à causa animal, dedicado à causa humana, dedicado às pessoas do bem. A nossa missão aqui, Vinícius, sempre foi desde o primeiro Fala Baixada, nós estamos 20 anos já no ar, é juntar as pessoas do bem. É do bem, vamos juntando. Pode ser mais demorado, mas nós temos expectativa e esperança que seguramente será mais eficaz. Eu coloco nesse momento nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Eu queria dizer que a política e o processo democrático ele é essencialmente pedagógico. Nós cumprimos também uma missão didática de levar à população propostas, visões que são às vezes divergentes, mas são importantes para que a gente possa melhorar a qualidade de vida nas cidades. Queria agradecer a produção do Fala Baixada, que tem cumprido, né, durante 4 anos e mostrando mazelas, problemas, dificuldades das cidades aqui do entorno fluminense e faz esse trabalho com maestria. Acredito que eles, quando mostram uma rua sem saneamento, sem segurança, ninguém está fazendo campanha contra ninguém. Está querendo que a população tenha uma qualidade de vida melhor. E para isso a gente precisa também de qualificar os candidatos e os gestores que sairão eleitos agora nas eleições de outubro. Vinícius Cordeiro, entrevistado do Fala Baixada. Quero muito agradecer, porque o Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.